O homem estava pagando no caixa quando descobriu algo muito estranho. A caixa que estava à sua frente era ninguém menos que sua própria filha. Furioso, perguntou imediatamente: "A esta hora você não deveria estar na escola?" A garota o olhou completamente confusa e perguntou quem ele era. Ao ouvir a discussão, o gerente correu até o local. "Eu sou o pai dessa garota", afirmou Jimmy sem hesitar. Ao ouvir aquelas palavras, ela o chamou de louco na frente de todos. Jimmy explodiu de raiva. "Como você se atreve a chamar seu próprio pai de louco?" Enquanto falava, segurou a filha pelo braço e tentou levá-la para casa. A garota resistiu com todas as forças. Vendo a cena, o gerente avisou que chamaria a polícia. Só então, Jimmy soltou a filha. Quando chegou à saída, por acaso viu seu reflexo no vidro e ficou completamente paralisado. Havia se transformado em um rapaz de 18 anos. Sem conseguir acreditar, saiu correndo do supermercado e foi direto procurar seu melhor amigo, Jack. Mas Jack o confundiu com um ladrão e o deixou inconsciente com um soco. Quando estava prestes a continuar espancando o rapaz, percebeu que aquele jovem era idêntico a Jimmy quando era novo. Ao recobrar a consciência, Jimmy contou toda a incrível verdade. Para descobrir o que estava acontecendo, Jimmy decidiu que seu amigo fingiria ser seu pai, enquanto ele voltaria ao ensino médio. Foi assim que Jimmy retornou à escola com uma identidade completamente nova e, por pura coincidência, acabou sendo colega de classe da própria filha. Assim que Mary viu Jimmy, lembrou imediatamente do que havia acontecido no dia anterior. Ela ficou apavorada, mas não sabia o que fazer. Durante a aula, Jimmy recebeu de repente uma ligação da esposa. Ainda sem se acostumar a ser estudante, levantou-se com o celular para atender, mas o professor o interrompeu na mesma hora. Sem alternativa, fingiu que iria ao banheiro e saiu escondido. Do outro lado da linha, sua esposa exigia que ele assinasse o divórcio o quanto antes e avisou que, se faltasse novamente à audiência, perderia automaticamente a guarda dos filhos. Depois de desligar, Jimmy foi ao banheiro e percebeu que uma das cabines estava trancada por dentro. Ao abrir a porta, encontrou seu próprio filho escondido ali. Furioso, perguntou quem estava implicando com ele, mas o garoto não reconheceu o pai rejuvenescido. Apenas pediu que Jimmy não contasse a ninguém que o havia ajudado a sair, porque se os valentões descobrissem, se vingariam dele. Ao ouvir isso, Jimmy ficou indignado e seguiu o filho até o refeitório da escola. Perguntou por que ele nunca se defendia quando sofria bullying. O garoto abaixou a cabeça e respondeu que reagir só faria passar ainda mais vergonha. Nesse momento, o líder dos valentões entrou acompanhado de vários colegas. Assim que viu o garoto, começou a humilhá-lo e ainda lançou uma bola de basquete diretamente em sua cabeça. Depois se virou para ir embora. Jimmy não conseguiu mais suportar aquilo e desafiou o valentão diante de todos. O agressor jamais imaginou que alguém teria coragem de enfrentá-lo. Pegou a bola e a arremessou com toda a força contra Jimmy, mas Jimmy a segurou com uma única mão. O valentão exigiu que devolvesse a bola. Jimmy fingiu que iria lançá-la de volta e o rapaz se abaixou assustado, protegendo a cabeça. Quando estavam prestes a brigar, um professor chegou bem a tempo de separá-los. O valentão só pôde ir embora depois de fazer uma ameaça. Mais tarde, quanto mais Jimmy pensava no que havia acontecido, mais raiva sentia. Então foi sozinho para um canto fumar um cigarro. Lá, porém, encontrou sua filha fumando escondida. Jimmy gritou indignado. Mary levou um enorme susto. Ele não conseguiu deixar de repreendê-la por adquirir um hábito tão ruim sendo tão jovem, mas Mary respondeu que ele parasse de se meter na vida dela. Enquanto discutiam, Mary viu alguém se aproximando e saiu correndo. No segundo seguinte, apareceu um professor e deu um tapa na cabeça de Jimmy. Quando levantou os olhos, Jimmy descobriu que aquele professor era um de seus antigos colegas de escola. O professor também achou o rapaz muito familiar, mas não conseguia lembrar de onde o conhecia. Em seguida, perguntou quem mais havia faltado à aula e disse que quem confessasse voluntariamente receberia uma punição mais leve. Jimmy não pensou duas vezes e denunciou Mary na mesma hora. Ainda pediu ao professor que a educasse direito, mas a pessoa que apareceu para resolver a situação era ninguém menos que a esposa de Jimmy. Ao ver o jovem à sua frente, ela ficou completamente sem palavras. Não conseguiu evitar aproximar-se e tocar seu rosto várias vezes. O professor a afastou imediatamente. Ela explicou que aquele rapaz era exatamente igual ao marido quando era jovem. Jimmy pensou que sua identidade estava prestes a ser descoberta. Felizmente, Jack chegou bem na hora e afirmou que Jimmy era seu próprio filho. Mesmo assim, a mulher continuou desconfiada. Como o filho de Jack poderia se parecer tanto com Jimmy quando era jovem? O professor pediu que todos voltassem imediatamente para a sala de aula, e o incidente terminou por enquanto. No dia seguinte, quanto mais a mulher pensava, mais estranha toda aquela situação lhe parecia. Ela pegou antigas fotografias de Jimmy quando era jovem, e quanto mais as observava, mais se convencia de que o rapaz da escola era o próprio Jimmy. Cheia de raiva, foi diretamente à casa de Jack e perguntou ao jovem se ele era, na verdade, Jimmy. Jimmy começou a suar de nervoso, convencido de que finalmente havia sido descoberto, mas para sua surpresa, a esposa não o reconheceu. Em vez disso, acreditou que aquele rapaz fosse um filho ilegítimo que Jimmy teria tido fora do casamento. Ela até tirou as fotos antigas de Jimmy para compará-las uma por uma. Jack improvisou rapidamente uma explicação, dizendo que sua esposa simplesmente se parecia muito com a família de Jimmy. Mas a mulher não acreditou em uma única palavra. Ela pegou o celular, decidida a ligar para Jimmy e confirmar tudo pessoalmente. O problema era que o celular de Jimmy continuava guardado no bolso do próprio Jimmy. Naquele instante, Jimmy entrou em verdadeiro pânico.